Eu quero convidar vocês a abrirem comigo o Salmo de número 121. Salmo de número 121. Essa semana, orando, Deus colocou algo muito forte no meu coração, um questionamento curioso, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações de muito, e a minha oração é que, assim como Deus falou para comigo, que Ele possa falar para com cada um. Amém? Salmo de número 121, a partir do verso de número 3. Se vocês puderem se colocar de pé para a palavra do Senhor. Salmo de número 121, a partir do verso de número 3. Diz a palavra do Senhor: Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Verso 4. Certamente não. De maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. Outra versão bíblica vai dizer, como a minha: Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito especial. E que assim como o Senhor tocou a mim, o Senhor possa tocar a cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Você sabe que muitos se encontram confortáveis no Evangelho. Alguns sabem que estão sentados porque tem alguém pagando o preço de oração. Parece-me que vivemos na perspectiva da antiga aliança, em que o sacerdote cumpria o dever de orar por nós, orar pela nossa família, orar pelos nossos pecados. E parece que muitos ainda vivem nessa expectativa e esqueceram que o véu foi rasgado e que em Apocalipse capítulo de número 1, após a morte de Cristo, e por esse motivo também Jesus morreu e nos fez sacerdotes para Deus, o seu Pai. E na antiguidade era comum que as pessoas dormissem tranquilas, porque elas sabiam que tinham um vigia, que eles tinham alguém na torre de vigia, tinha um sentinela vigiando. Dormia-se também tranquilo por causa das grandes muralhas. Então havia um sentimento de conforto, de tranquilidade, de que está tudo bem, podemos dormir em paz, uma sensação de que teremos um bom sono hoje. E se algo acontecer, o alarme será tocado. Se vocês que gostam de séries, vocês vão se lembrar do Game of Thrones, em que existe a grande muralha. Enquanto existir a grande muralha, nós estamos protegidos. Os que lá estão cuidam para que todas as coisas ocorram bem no decorrer da nossa existência. A verdade é que a nossa perspectiva é que, enquanto entendermos que temos sentinelas, muitos de nós estaremos tão tranquilos, tão em paz, que esqueceremos das nossas responsabilidades. Mas a pergunta é, aleluia, quem é o sentinela perto de Deus? O que é uma muralha diante do Deus Todo-Poderoso? O que são sirenes? O que são vigias perto do Deus de Israel? Quando Jeremias lança a sentença para a Babilônia, ele diz algo fascinante. Parece que é uma ironia, em que ele vai dizer para nós lá em Jeremias capítulo de número 5, verso 51, Jeremias 51, verso 12, ele vai dizer: deem o sinal para atacar as muralhas de Babilônia, reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham homens de tocaia. O Senhor Deus fez o que havia planejado. Ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. Olha que palavra irônica. Olha, manda os guardas se prepararem. Coloquem os sentinelas mais atentos, porque Deus está vindo, e quando Deus vir, a ira dele vem junto.
E o que são sentinelas diante do grande poder de Deus? Que muralhas são essas que podem interromper o agir de Deus? Essa perspectiva que o texto traz para nós é que Deus está vindo, a ira de Deus está vindo. E não adianta flechas afiadas, espadas afiadas, quando Deus vir. Porque quando Deus vir, não há nada que o impeça. Talvez, voltando ainda na ideia do sentinela, nós podemos lembrar do Salmo 127, que vai dizer para nós, se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil o sentinela manter a guarda. Se o Senhor não estiver ali, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não estiver ali, em vão é esse muro que é colocado e erguido como uma proteção. Do que vale? Não vale nada. Paulo vai dizer algo curioso para nós, e é uma exortação, porque a verdade é que muitos confiam em sentinelas, confiam em muralhas, confiam em pessoas, confiam que o pastor está orando por isso, confiam que há intercessores orando por algo, mas não confiam plenamente no Senhor. E Paulo vai dizer para Timóteo, exortar os ricos, que não somente colocam então sentinelas ou muralhas, mas eles colocam dinheiro como a sua fonte de segurança. Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo 6,17, aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma, que eles ponham a sua esperança em Deus. Salomão ainda vai dizer no capítulo 18, verso 11, que o rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. E Deus está dizendo para você que Ele é um Deus que nunca dorme, Ele nunca cochila, Ele é o seu guarda de Israel, Ele que vigia, é Ele que protege. E a minha oração nessa manhã e a minha expectativa é que em nome de Jesus, eu e você possamos ter intimidade com aquele que nunca dorme. Que a nossa confiança esteja no Senhor e não em sentinelas e muros, mas primeiro no Senhor. Você crê nisso, amém? Que a expectativa minha e sua esteja pautada unicamente nele. Unicamente nele. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque como descansar no Senhor se muitos descansam com o fato de terem intercessores? Eu tenho intercessores na minha vida desde novo, a começar pelo pai e pela mãe. Quantos pais e mães oram pelos seus filhos? Vocês são os primeiros intercessores deles. E a perspectiva é que o filho sabe que a mãe está orando por ele. E às vezes ele relaxa. Amanhã eu vou sair, madrugada fora, mas eu estou tranquilo que eu sei que a senhora está orando por mim. Isso é uma ironia, né? Eu sei que você está vigilante, você está orando, intercedendo pela minha vida. Aquela certeza que colocamos nos sentinelas, olha, tem alguém orando por mim, então eu vou ficar em paz. Eu tenho um marido que ora pela minha vida, eu tenho uma esposa que clama por mim, eu tenho pais que oram por mim, eu tenho um pastor que ora pela minha família, eu tenho intercessores que oram pela minha família, então eu vou me sentir tranquilo, vou sentar e vou continuar vivendo, dormir em paz, porque a minha segurança está na oração deles e não no meu relacionamento com Deus. E é interessante a gente parar para pensar nisso, porque a verdade, irmãos, é que muitos estão para a intimidade com Deus, como ele está para com a cadeira que ele está sentado. Estão literalmente estagnados. A Bíblia vai dizer para nós que Eli ficava sentado, literalmente sentado, enquanto as coisas aconteciam. E naquele estado ali sentado, como se nada, sei lá, eu faço as coisas do templo, eu sigo os ritos religiosos, vou para o culto, faço os sacrifícios e as coisas vão acontecendo naturalmente e está tudo ótimo, Carlão, vou continuar aqui, o louvor cantou, a Gil cantou, o pastor vai pregar, alguém orou e amém. Daqui a pouco eu vou para casa, vou almoçar, fazer meu almoço, vou sair fora com a minha família, vou ver meus filhos, vou ver um parente meu e a vida continua porque eu fui para a igreja, minha expectativa
motivo é que está tudo certo, está tudo ótimo com Deus, eu oro com o meu grupinho em casa, eu oro com meus amigos aqui, e aqui eu faço minha presença aqui, e está tudo ótimo, está tudo acontecendo. Só que o 1 Samuel capítulo 3, verso 1, vai dizer uma coisa muito importante. A Bíblia vai dizer que naqueles dias de Eli, sentado, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Olha que decadência. Pouca mensagem, pouca visão, pouca revelação, pouca profecia, não vinha nada, era pouco, era migalhas de um Deus que tem uma mesa farta, vinha-se muito pouco. Talvez você me diga, mas calma aí, pastor, lá no verso de número 4 está dizendo que a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. Ainda estava acesa, citação errada, desculpa. A lâmpada do Senhor ainda estava acesa. E o que Eli fez com essa lâmpada? Ficou sentado. O fogo aqui, e ele ficou sentado. Tem fogo, mas eu estou aqui sentado. Tem gente que ora por mim, tem um mover de Deus, mas eu vou viver isso aqui, sentado e parado. Porque se tem fogo, está ótimo. Se minha esposa ora por mim, está ótimo. Meu marido ora por mim, está ótimo. Tem gente que ora por mim, está ótimo. Ah, não deu para orar hoje, não deu para falar com Deus hoje, mas tem alguém orando por mim? Ótimo, vou continuar seguindo a vida de uma maneira qualquer. Enquanto a lâmpada estava aqui, ele ficava sentado. E por mais que ele mesmo, que mantinha fogo aceso, ele não tinha vida. E aí é interessante a gente parar para pensar por que Eli não se mergulhou naquilo. Por que ele não se entregou àquilo. Nós sabemos que o fogo do altar nunca se apagará. Mas adianta ter fogo se não tem entrega? A Bíblia conta para nós que a arca da aliança simboliza a presença de Deus. A presença de Deus. E algo tão tremendo, tão intenso, tão forte, que os filisteus, quando eles roubaram a arca da aliança, eles levaram ela no templo de Dagon. E a Bíblia conta para nós que a presença de Deus ali era tão forte naquela arca que os monumentos, as estátuas erguidas por Deus Dagon foi destruída. E no outro dia pela manhã eles chegam e eles se deparam com a arca de Deus e eles se deparam com Deus dele alto, imenso, grande monumento, mas quebrado ao chão. E aí eles entram num sentimento de que o que aconteceu? Que negócio é esse? E é legal quando a gente começa a olhar a Bíblia e a gente vai ver que esse é um processo que durou bastante. 1 Samuel capítulo 5, verso 3 diz que no dia seguinte, de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, na frente da arca da aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. Mas adivinha, no outro dia estava caída de novo. Porque aonde a presença de Deus está, Ele não aceita pecado. Ambiente de temor não existe pecado. Ser a favor de Deus, não tem. E a presença de Deus era tão forte ali, que eles ficaram estagnados. Se você olhar o texto, pessoas ficaram doentes, pessoas perderam parentes, porque a presença de Deus era tão intensa, que adorações a outros deuses, pessoas que adoravam outros deuses, ficaram com medo da presença do Senhor. E aí é interessante quando a gente para olhar isso, que com tanto medo eles viram tantos problemas acontecendo, que eles pegaram a arca da aliança e deram para Abinadab. Coloca na tua casa. E lá está Abinadab com a arca dentro da casa dele. Você sabe qual a coisa mais crítica? É que aquela presença de Deus que não aceitou deuses pagãos, saiu daquele lugar que não era o dos filhos de Deus, e pegaram essa arca tão poderosa que representa a presença de Deus e colocaram na casa de um filho de Deus. E sabe o que aconteceu? Nada. Você sabe por quê? Porque tinha fogo, mas ele não se entregava. Aquilo que causou desespero, uma nação inteira
na casa do filho dele não gerou nada. Nada. A lâmpada pode estar acesa, mas se eu não me entregar, não acontece nada. Enquanto para os filisteus a arca representa poder, mover, autoridade, na casa do filho dele representa um móvel. É um móvel na minha sala. Eu tenho um móvel na minha sala. É como aquela velha Bíblia colocada, seja na entrada ou na sala da sua casa, que está ali com um mofo, sei lá, com poeira, não se abre, não se lê. É saber que eu e você temos a presença de Deus, mas a gente não se entrega. E não é à toa que Paulo vai dizer para nós em Efésios capítulo 5, verso 14, desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo faz uma citação do profeta Isaías, lá no capítulo de número 60, verso 1, em que Isaías vai dizer, levante-se Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz e a glória do Senhor está brilhando sobre você. A presença do Senhor gera vida, alegria, percebe-se na face que há um poder maravilhoso na pessoa, tem uma paz que emana da pessoa. Levanta o teu rosto, que a luz do Senhor brilha sobre você. Só que aí, quando Isaías fala isso, eu olho para Abinadab e falo, meu Deus, como que esse homem não desfrutou da presença do Senhor na casa dele? Estudiosos dizem que foram mais de 20 anos que a arca esteve lá. Mais de 20 anos. E aí eu fico pensando, a gente já conhece esse texto, não vou muito adentro, lá não fez nada, virou um móvel, mas na casa de Obed-edom virou fonte de vida. Gerou fruto, gerou prosperidade, gerou alegria. Porque havia alguém que dizia, eu quero a arca na minha casa. Ela não é um móvel, ela é a presença do Senhor. Ela é a presença do Senhor. Eu creio que, assim, de uma forma muito singela, eu espero em Cristo que vocês não me entendam mal quando eu digo que Abinadab ficou como ele sentado, sabe? Tem a presença, mas eu não me entrego. Tem o fogo, mas eu não me entrego. E fica naquela procrastinação, eu faço as coisas de forma religiosa, mas eu não tenho vida, eu não tenho intimidade, eu não sei o que é orar, eu não sei o que é ficar horas orando, eu não sei o que é me ajoelhar e Deus dá nomes na minha cabeça e orando por isso. Eu não passo por essas experiências, pastor, não passa porque não quer. Porque para você, talvez, o conforto é, tem alguém orando por mim. Tem alguém na torre de vigia. Tem muralhas grandes sobre mim. E as muralhas, como religião, eu dou meu dízimo, eu vou ao culto uma vez ao mês, sei lá, eu tomo a ceia. Então está tudo certo. Não é assim. Não é assim. Quando você entende o que é a presença do Senhor, quando você entende o que a presença do Senhor faz, meu irmão, minha irmã, a gente é tomado de um sentimento de alegria, de satisfação. Não é verdade? Quando você entra na presença é um negócio muito louco, né? Você tem sede de estar ali, você tem prazer de estar ali, muito. Eu amo o meu espaço de oração na minha casa, no meu quarto, mas quando eu venho para a igreja é muito melhor, é diferente. Deus revela coisas em oculto para mim, mas aqui eu sinto algo sobrenatural. Por quê? Porque aqui não é um móvel para mim, não é um local, é onde Deus está. E aonde Deus está, ali manifesta a sua graça, e não tem como nos sentir alegre, feliz. Tanto que Isaías vai dizer no capítulo 60, olha, a alegria está sobre você, e essa sensação de que você está se sentindo cheio de Deus, vai fazer com que o seu rosto fique cheio de alegria. Lá no verso 5, quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção, e o seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Há uma alegria, há um sentimento
sentimento, você vê na cara da pessoa que ela mudou, porque ela tem a presença do Senhor. Mas não me entenda mal, eu não estou dizendo que você não precisa de intercessor, que você não precisa, de pastores orando por você. Não, eu tenho intercessor, irmão, eu não abro mão disso. Mas não abro de jeito maneira. Só que é o seguinte, Jesus chama 3 sentinelas para ir com ele no monte Getsêmani. Chama os seus discípulos, mas em um determinado momento ele chama os 3 sentinelas, pessoas íntimas dele. E vamos mais adentro. Eles vão mais adentro. E aí ele fala, fiquem aqui, orem por mim. Enquanto eu vou mais à frente e vou orar. Eu confio nos meus sentinelas. O que aconteceu quando Jesus voltou? Eles estavam o quê? Dormindo. A minha confiança está no Senhor. Ela está no Senhor. Entre muros, muralhas, vigilantes, pessoas que intercedem, primeiro a minha confiança está no Senhor. Tanto que a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava orando, ele volta, os seus discípulos estão dormindo, ele exorta eles e ele volta de novo. Quem que acolhe ele? Quem traz paz a ele? O Pai que manda anjos para confortá-lo. É o Pai que manda anjos para confortá-los. Às vezes a gente coloca na mão dos intercessores coisas que não deveriam estar na mão deles. É você com Deus. É você com Deus. Porque Deus que vai te exortar. Deus que vai te exortar. Eu tenho para mim que eu não ouço qualquer um, não. Eu tenho isso para mim forte. Eu ouço quem está ralando comigo, quem está chorando por mim, quem está clamando por mim, eu ouço. E aí, voltando, né, que a gente falou na escola ali em cima, é que não é questão de quem sabe mais, é quem sabe menos, é quem tem intimidade com Deus. É quem tem intimidade com Deus. Eu tive recentemente, de férias, eu fui na casa da minha intercessora, e ela orando, eu me coloquei de joelhos na frente dela, na cozinha da casa dela, eu falei, mulher, ora por mim, que você tem uma unção sobrenatural na minha vida. Uma mulher que me chamava no canto, orava comigo, chorava comigo, tinha revelações poderosas para a minha vida, e eu pedia para ela, pelo amor de Deus, me exorta, eu preciso de exortação. Mas Deus colocou aquela mulher para um propósito, colocou uma outra pessoa que é intercessora na minha vida também para me exortar. Então quando eu olhava para uma, eu sabia que vinha a palavra sobrenatural. Quando eu olhava para outra, eu falei, lá vem bronca. Mas porque são intercessores. E Jesus, ele chega, chama 3 sentinelas e fala, orem por mim, intercedam por mim. Mas eles estavam dormindo porque a carne é fraca. A carne é fraca. Permita-lhe fazer uma pergunta. Até quando, irmãos, você vai ficar sentado na cadeira, achando que está tudo bem porque tem uma lâmpada acesa? Até quando você vai ficar com a arca da aliança, a presença de Deus na sua casa, como um móvel, um utensílio, ou um texto bíblico colado na parede, como uma palavra? Não, aqui eu creio que essa palavra na minha parede vai trazer paz na minha cara. Até quando? Se a gente vai ficar preso a essas coisas? É um objeto, é um móvel, é um quadro. Pastor, olha esse quadro de Jesus, é lindo, é maravilhoso, hoje está na moda, quadro de leão, seja como for, está aqui preso, isso aqui representa para mim algo especial. Mas é a presença que a gente não se joga, não se derrama. Até quando? Salmo de número 121. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila, e nem dorme. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. A nossa confiança primeiro com Ele, relacionamento primeiro com Ele. Eu sei que tem intercessores, glória a Deus por isso, mas a minha relação com Deus é algo que eu não abro mão. Oro todos os dias, clamo todos os dias, e eu sei que quando eu estou fraco, eu tenho intercessores comigo. Às vezes a gente até usa essa desculpa, pastor, mas calma aí, a Bíblia está dizendo para mim que Jesus é o meu intercessor diante do Pai. Verdade, mas Ele intercede pelas suas ovelhas, que conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz. Quem tem intimidade conhece a voz do pastor. Conhece a voz do pastor. Eu não tenho e já, não pastor, estou tranquilo porque Jesus é o intercessor. Estou tranquilo porque quando eu não sei orar, o Espírito Santo intercede por mim, mas você está tentando. Você está tentando, né? Eu estou tentando, eu estou orando, não está saindo palavras, mas você está ali prostrado diante do Senhor e o Espírito Santo está orando com você e por você. Mas tem gente que nem isso faz.
Lá está Eli sentado, parado. Lá está o povo dormindo, tranquilo, porque tem sentinelas. O povo da Babilônia, suave, porque muitos soldados, grandes muralhas. E Deus fala assim, olha, manda eles afiar essa espada, essas flechas. Manda reforçar aí que eu estou chegando. E quando eu chegar, não vai ter um em pé que vai me parar. Porque Deus é o verdadeiro escudo, fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. É o Senhor. Agora, vá comigo em Salmo 63. Eu quero dizer para vocês que se a gente quer confiar primeiro em Deus, a gente precisa de intimidade. Não é abrir mão do intercessor, porque Jesus tinha os deles, mas Jesus tinha um relacionamento direto com o Pai. Porque o meu Pai, o seu Pai é o nosso protetor. E aí é interessante esse texto que Absalão, ele usurpa o trono do pai. Davi decide não guerrear contra o seu filho, Paulo, de forma alguma. Davi decide então sair do trono e fugir. Ele não vai guerrear, ele decide fugir. E a Bíblia conta as atrocidades que Absalão vai fazendo no reino enquanto o seu pai está fugindo. A Bíblia conta para nós que Davi ele vai para o rio Jordão, mas nesse processo ele tem que passar pelo deserto de Judá. E quando eles estão naquele processo de caminhada, fugindo de Absalão, eles estão tristes, eles estão cansados fisicamente, emocionalmente abalados, porque eles estão se vendo correndo. O grande rei Davi correndo, e ali os soldados de Davi junto com eles, e seguro com eles, campanhando eles, firmes com ele no deserto. E a Bíblia conta que quando eles chegam no Rio Jordão, lá em 2 Samuel, capítulo 16, verso 14, que ao chegar ali eles estavam cansados, exaustos, porque foi uma caminhada longa. Só que, nesse caminho do deserto, Davi vai fazer uma oração que derrete qualquer um. Davi, ele faz a seguinte oração no Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. A minha alma deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca, sem água. Davi faz essa oração, Estela. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Davi mostra que o amor ao Senhor despertou em sua alma e no seu corpo um desejo, uma sede do Senhor diária. Ele despertou, no relacionamento dele com Deus, foi despertado um sentimento de estar adorando diante da arca do Senhor, algo surreal. E as pessoas não entendiam isso. Tanto que Mica, posso estar enganado, eu acho que é Mica, se eu estiver errado alguém já me corrige por favor. Acho que não é Mica não. Uma das esposas de Davi olha pela janela, é Mica, né? E Mical, obrigado. Mical olha para a janela, vê Davi dançando daquela maneira e ela humilha ele, mas ele estava na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E dentro dele há um grito no seu corpo, na sua alma, que o leva a adorar o Senhor de forma maravilhosa. Mas agora Davi estava longe do templo, estava longe do tabernáculo, do santuário, estava longe da Arca da Aliança, ele estava no deserto. Ele estava no deserto de Judá. Enquanto o corpo dele tem sede, uma outra sede surge dentro dele. Uma inquietação, Pedro, surge dentro dele. E qual é essa inquietação? Estar na presença do Senhor. Mais uma vez. Porque agora ele estava longe. E no deserto. Antes estava perto, agora no deserto ele está longe. E quando ele vai sentindo o corpo dele ter sede, ele está dizendo: Senhor, a minha sede maior é o Senhor. A minha fome maior é o Senhor. A minha vontade maior é estar com o Senhor. Antes de estar à beira de uma fonte, o que eu sinto é querer estar na tua presença.
adorando no Senhor no templo, ali onde o Senhor se manifesta e eu adoro o Senhor de forma espontânea e a tua presença vem e me sacia. Eu quero isso de novo. Olha que loucura, que vontade é essa que esse homem tinha, que sede é esse que esse homem tem de Deus. Antes ele estava saciado na presença de Deus, mas agora no deserto, longe da arca, Davi se sente satisfeito porque ele quer a presença do Senhor. Você sabe que Davi acaba de apresentar o diagnóstico que Jesus está dizendo lá em João capítulo 4? João capítulo 4, quando Jesus senta com a samaritana ali no poço, Jesus vai dizer algo para aquela mulher que Davi já sentiu lá atrás. Davi já sentiu lá atrás. Em que Jesus vai dizer para aquela mulher: olha, preste atenção, quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Davi ali está dizendo: Senhor, eu quero beber mais. Lá eu me sentia saciado, aqui o meu corpo está com sede de água que vai acabar, mas eu quero mais, eu tenho mais sede. Olha que diagnóstico, olha que coisa olha com o homem fora do seu tempo, além do seu tempo, uma sede, uma vontade que ninguém compreende. E é isso. E uma coisa linda é que a Bíblia conta que quando eles estavam saindo dali no deserto, no processo, os seus soldados, os 300 de Davi, os guardas de Davi, os guardiões de Davi, viam que Davi estava mal. Havia uma inquietação que Davi tinha que ninguém podia tirar. E eles falaram: Davi, vem cá. Pode deitar, pode deitar. E os seus soldados, todo mundo virou de costas para Davi, todo mundo. Davi deitou e todo mundo ficou de costas para ele. E eles disseram: Davi, eu sei que a presença, a segurança que você tinha lá na frente da presença do Senhor era uma coisa sobrenatural. Mas nós, como seus soldados, seus intercessores, os seus vigias, os seus sentinelas, nós vamos ficar de costas. E saiba, pode dormir tranquilo, porque ninguém entra aqui para te matar. A confiança que você tem lá, nós queremos te passar aqui. E Davi pôde dormir tranquilo, porque tinha sentinelas rodeando ele. Eu dou graças a Deus pelos meus intercessores, porque eles entendem que o sentimento que nós temos pela presença é crucial. Pastor, eu vejo você um desejo pela vontade. Eu sou maluco. Eu sou maluco, eu não abro mão disso. Princípios não podem ser abandonados. Deus coloca princípios na gente para a gente ter todos os dias. E a verdade é que quanto mais de Deus a gente vai aprendendo e vai conhecendo, vai buscando, mais a gente é exortado, a gente tenta melhorar em tudo, porque a gente sente vontade da presença do Senhor. Estava conversando aqui em cima que contei dessa semana que aconteceu uma coisa curiosa, que mexeu muito comigo, que eu estava lendo minha devocional da manhã, e eu achei lindo, mas não entrou, não veio como rema sobre mim. Aí eu fiz a minha leitura, que eu estou em Timóteo agora, e foi maravilhoso, mas não veio como rema para mim. E eu falei: Senhor, agora vai vir oração, meu irmão, fala comigo pelo amor de Deus. E aí comecei a orar e eu vi que havia um silêncio e o Espírito Santo falou: olha, prepara o teu espírito para o que vem hoje. Eu falei: misericórdia. E aí me preparei e aquela voz me dando uma orientação foi como rema para mim. Às vezes a gente acorda, irmãos, e a gente fica sentado. A gente passa na frente da arca, como Abinadab passava com seus filhos, e é isso. Quem quiser gosta, quem não gostar, não tem problema. É isso. Mas quando eu ouço Davi dizendo: Senhor, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti como a terra cansada, seca e sem água. Eu estou apavorado, eu estou desesperado, eu estou inquieto. Eu preciso da sua presença. Eu preciso da sua presença. Porque somente o Senhor é meu escudo, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Quando Jesus fala com aquela mulher samaritana no poço, ele está lembrando de Davi. Olha, se você soubesse, Davi lá atrás fez coisas, ele sentiu coisas antes do tempo. Que loucura! Ele sentiu coisas antes, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, em que sente sede mesmo tendo água para beber.
para que no momento que não tenha água, ele continue com sede do Senhor. Porque a verdade é que quando nós temos tudo bem, está tudo ótimo, a gente continua tudo bem com o Senhor, mas quando vem crises, problemas, o deserto de Judá, o que a gente faz? A gente entra num desespero. E a nossa fome pelo Senhor some. E a gente aceita os problemas nas nossas costas, o peso dos outros, as coisas que se falam, e a nossa sede vai indo embora. E Davi vai dizer, Senhor, olha, mesmo eu fugindo do meu filho, mesmo eu estando aqui com meus soldados, mesmo eu tendo visto todo mundo chorar na nossa saída, a única coisa que eu tenho sede e eu estou inquieto é pela tua palavra na minha vida, pela tua presença dentro do meu ser, porque é a única coisa que vai saciar o meu ser, nada além disso. E aí, irmãos, eu oro em nome de Jesus para que a gente tenha muita sede, para que a gente ore diariamente na devocional com o Senhor e fale, Senhor, o que o Senhor tem para revelar para comigo? O que o Senhor quer dizer para mim? E às vezes a gente não entende o que Deus faz e é loucura, tem coisas que a gente fica pensando, meu Deus, mas o que isso significa? Uma vez um homem estava indo para a igreja, ele morava no interior, e a igreja você tinha que ir a pé, e era uma caminhada longa, era 40 minutos para ir para o culto. E aquele homem estava caminhando, indo para a igreja, e o Espírito Santo de Deus falou assim para ele, olha, para aí e começa a pregar. E aí ele achou estranho aquilo que ele estava ouvindo, e ele falou, tem um mato, tem um boi aqui, eu vou pregar para quem? E ele continua indo. Chegou na igreja, o culto acontecendo, tudo certo, bom, e ele voltou com peso na consciência, porque o pastor do altar falou, olha, Deus às vezes orienta e você não obedece, e aquilo quando ele recebeu, ele sentiu um peso, falei, misericórdia, eu devia ter pregado, mas não tem sentido, vou pregar para boi, para vaca, você é maluco, voltou para casa com peso na consciência. Passou mais alguns dias, ele foi para a igreja de novo, e no meio do caminho Deus falou com ele, pare e pregue. Aí ele parou e falou assim, eu vou pregar o quê? Aí ele olhou para o boi, olhou para a cara do boi e falou assim, ó boi, se você não se converter, Deus vai te levar para o inferno, hein? Você vai e começou a falar. E aí ele saiu dali aliviado, mas meio sem entender, mas que doideira. E foi para a igreja. Chegando na igreja, o culto acontecendo, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. E aí um homem se levantou chorando, desesperado, e falou, olha, eu quero aceitar Jesus. Aceitou Jesus, aí foi perguntar quem ele era, e ele foi contar o testemunho, falou assim, olha, eu sou um ladrão, eu queria roubar uma vaca que tinha ali no caminho, e aí eu estava escondido, só que o cara passou e começou a pregar para mim, e aí eu não tive o que fazer, eu fui para a igreja. Não dá para entender. Mas quando Deus faz as coisas, irmãos, é algo surreal. Mas o que ele fez, vocês também podem fazer, nós podemos viver coisas sobrenaturais. A questão é que a intimidade para nós tem que ser crucial. A questão para mim, quanto para com você, é a gente pensar que eu tenho intercessores, eu tenho pastor que ora por nós. Se vocês souberem que toda segunda-feira alguém intercedeu por cada cadeira aí, vocês vão chamar a gente de louco. Se vocês souberem que o piso inteiro está cheio de óleo ungido, se vocês souberem o porquê das coisas, às vezes não faz sentido para você, mas quem tem intimidade com Deus entende o que vem do alto e faz aquilo que é necessário. E uma das coisas que eu mais tenho orado é para que Deus possa gerar no coração de cada um de vocês um desejo por mais de Deus. Por mais de Deus. Às vezes a gente acha que tem coisas que são comuns, né? A gente é da nossa natureza humana. Hoje à noite a gente vai falar sobre isso, sobre os amalequitas, né? Amalequitas. Mas é interessante que uma das coisas que eu acho fascinante é que se a gente não tem intimidade, a arca vai continuar como móvel eternamente na nossa casa. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu particularmente, irmãos, da igreja onde eu vim como pastor, a gente não tinha mesa sobre o altar. Tudo bem que o altar não era tão grande como esse, mas no nosso altar eu queria o mínimo de coisas possíveis. Então tinha um púlpito e não tinha mesa. Durante muito tempo não tinha mesa. Eu me lembro que uma vez, logo no começo,
eu substituí uma pastora que colocava os símbolos do tabernáculo dentro do templo. Então tinha a arca da aliança, tinha ali as velas ali, tinha tudo simbólico. E eu, bobo, achando que sabia de céus e terras, porque era um estudioso, né? A gente falou, um grande conhecedor. Eu falei, olha, eu não sou judeu, eu não preciso dessas simbologias. E aí a irmã que cuidava do templo falou, pastor, mas o que eu faço com isso? Irmã, dá para alguém, joga fora. E aí com o tempo fui me convertendo, graças a Deus, e tendo experiência com o Senhor, porque eu sabia a letra, mas não tinha experiência com o Espírito. Eu não tinha experiência com o Espírito. E às vezes a gente não entende a letra porque a gente não tem experiência com o Espírito. A gente ouve um não de Deus, a gente acha que é o não do universo e a gente cria milhões de justificativas e coloca aí, a gente arruma tudo, porque a gente não quer aceitar o não de Deus. E eu me lembro que um tempo passado, depois que eu comecei a ter experiência, eu nunca expulsei demônio na minha vida, mas meu primeiro ano eu nem sabia expulsar demônio. Eu estava contando o Carlão brincando que eu era tão cru nessas coisas que eu me lembro que o irmão estava endemoniado por não saber expulsar demônio. Eu peguei a Bíblia, botei em cima da barriga dele e falava assim, sai. Essa coisa. Eu não sabia, não conhecia nada, não tinha intimidade. Sabia de letra. Gostava de mostrar que eu sabia de conhecimento bíblico, mas não tinha intimidade com o Espírito. E eu me lembro que essa irmã falou, pastor, o que eu faço com esses símbolos? Dá para alguém. Quando me converti, de fato, eu me lembro que um culto, Deus tinha me dado uma palavra sobre o tabernáculo. E eu falei, irmã, aonde está o candelabro? Ela olhou para mim rindo, ué, você mandou jogar fora. Irmã, diz para mim que você não obedeceu essa ordem. Pastor, o Senhor falou. Eu falei, irmã, eu quero te pedir perdão pela minha estupidez. Quero te pedir perdão pela minha estupidez. Porque quando você entende o que é a presença do Senhor, nada é à toa. Nada é à toa. Essa mesa está aqui, acho linda e maravilhosa. Mas quando eu vim para cá, eu achei legal, faz uma arrumação bonita. E você sabe que o pessoal do altar faz da ornamentação, faz uma bela arrumação nas mesas, ainda mais quando a mensagem tem algum tema, eles fazem coisas incríveis. Mas no fundo, para mim não tinha tanto fogo para isso. E aí um dia eu olhei para o coração da irmã que cuida e eu vi nela um carinho tão grande para a mesa do altar, algo tão forte, eu senti isso nela, que eu falei o seguinte, não vou ser eu que vou tirar o desejo dela para que isso aqui continue. E uma das coisas que mais me alegram é ver a Luciana tirando foto com a mãe quando está ali, porque para ela a presença do Senhor se manifesta ali. Para mim, se manifesta ali, mas em outros lugares, outras fontes, não é verdade? Me alimento-se de outras fontes. Mas a verdade é que, se eu e você não confiarmos no Senhor, do que adianta vir ao culto, ser dizimista, sei lá, estar na escola dominical? Do que adianta? E do que adianta eu dizer que eu confio no Senhor se eu também não obedeço? Se eu não vivo o que Ele quer que eu viva? Quando Deus fala para Amós, quando o templo voltar, quando vocês forem cultuar, eu quero que vocês façam uma coisa. Eu quero que vocês me adorem como no tempo de Davi. Em Atos, Deus coloca algo crucial no coração dos apóstolos. Eu quero que vocês me adorem como no tempo de Davi. Por que Davi? Por que não no tabernáculo? Por que não no tabernáculo? Por que não naqueles ritos tão bonitos, tão simbólicos, como a mesa, como o altar? Por que não naqueles momentos? Por que como de Davi? Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele se derramava na presença do Senhor. Era algo espontâneo da parte dele. Ele começava a orar e Deus falava, e ele orava, e é tão lindo ver pessoas. A irmã não está aqui hoje de manhã, mas uma vez no culto da tarde, eu estava vendo a irmã Neuza orar, e eu fiquei admirado, porque ela começou num tom, e ela começou a orar, e eu vi que ela se entregou, o negócio foi vindo, eu fui sentindo a presença do Senhor, porque a gente se entrega.
E aí eu não me importo se eu não gasto meu tempo com coisas fúteis. O que eu quero é a sede pelo Senhor, é a presença do Senhor. O meu foco é isso, Senhor, o que o Senhor vai revelar para mim hoje. Por isso que a devocional tem que ser a primeira coisa que você faz de manhã, porque se você fizer à noite, você foi bombardeado de tanta coisa, mas tanta coisa, que você já chega diante do Senhor sentado, cansado, sem ânimo, sem prazer, mas como um peso. E aí você vai tornando a sua devocional algo religioso. Então a primeira coisa que eu faço, se eu tenho reunião 8 horas, 9 horas, eu acordo mais cedo, porque eu preciso ouvir o que Deus tem para mim hoje. É se entregar e derramar. Concluo o sermão, quero convidar vocês para orarem comigo, mas eu quero que vocês compreendam algo fascinante. Salmo de número 121. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. Onde estão as mães aqui? Eu não vejo a hora disso acontecer comigo e com a minha esposa. Um amigo meu recente teve filho, né? E vendo também as minhas irmãs com os meus sobrinhos, vídeos, e parece que a mãe pega a criança, o bebê recém-nascido, coloca na cama, e ela sempre vai lá para ver se está o quê? Respira. Está muito quieto, não é verdade? Está muito quieto. Deixa eu lá ver se está respirando. Está um silêncio, deixa eu lá ver se está respirando. Aí põe o dedo perto do nariz, vê se está... Tem essa, né? Não tem essa sensação? Às vezes eu sinto que Deus está assim com a gente. Vê como é que a gente está. Tem gente que está em silêncio. Tem gente que não tem mais vida. E aí quando o bebê está ofegante, a mãe pega no colo, põe no braço para acalmar. Às vezes Deus precisa fazer isso comigo, com você, porque a gente está tão exausto, irritado, tenso, várias coisas, isso, aquilo, e a gente não para. A gente não para. Senhor, eu quero me derramar nos seus braços, porque eu sei que é aí que eu vou voltar a respirar com mais calma. A gente precisa disso. A gente precisa disso. É como uma ovelha que estava saindo do rebanho e ela tentou sair da cerca. E nesse de sair da cerca, ela se machucou toda. E o pastor da ovelha, olhando aquilo, ficou de longe. E foi chegando perto, Davi. Foi chegando perto. E ali a ovelha estava se rebatendo. E aí ela estava toda machucada. Aí esse pastor chegou, pegou a ovelha, abraçou a ovelha. Enquanto esse pastor abraçava a ovelha, ela estava tão ferida que ela não conseguia. E ela não aceitava. Porque ela estava sentindo dor. E porque ao toque do pastor, as feridas iam sendo tocadas. E aquela ovelha teve que ser segurada pelo aquele pastor até ela acalmar. Eu vi essa exortação de uma profeta uma vez, dizendo para mim: pastor, você está igual essa ovelha. Você está muito machucado e você não está deixando Deus tocar na sua ferida. Nós precisamos deixar, irmãos. Nós precisamos deixar que Deus ele venha e essa presença do Senhor transforme o nosso ser. Se você sente de Deus que precisa confiar mais no Senhor, fala: Senhor, eu amo os seus intercessores, eu amo a igreja que ora, eu oro por vocês, vocês não têm ideia disso, mas eu preciso ter intimidade com o Senhor, porque não adianta eu orar e você não buscar o Senhor, não buscar a intimidade. Então eu convido você, se é do teu coração, vem ao altar do Senhor, vamos orar juntos, para que o Espírito Santo possa fortalecer o nosso coração, amém? Se for do seu coração, vem ao altar do Senhor, nós vamos orar. Senhor, e a confiança cresce com relacionamento, com intimidade, Senhor. Abra o seu coração para Deus, abra.
Deixa o Espírito Santo fluir sobre o seu ser. Naquele deserto de Judá e tantas coisas nos preocupam, nos geram tensões, chateações. O corpo está cansado, a mente está cansada, o ombro está cansado. Mas, Senhor, só em Ti, Jesus, nós encontramos todo o alívio, Senhor. Só em Ti, Senhor, nós encontramos essa fonte de água. Só em Ti encontramos, Senhor, uma presença sobrenatural que nos traz força, que nos traz prazer, essa alegria que resplandece sobre nós, Senhor, que quebranta o coração, como diz Isaías capítulo 60, Senhor. Pai, nós queremos a Tua presença, Senhor. Senhor, homens e mulheres que querem mais de Ti, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus poderoso. O nome dele, começa a dizer palavras de amor, mesmo de joelhos. Fale: Senhor, eu te amo. Abre o seu coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Está no Senhor, e que possamos buscar, Senhor, infinitamente mais, Senhor, mais e mais dessa presença que inunda nosso ser, dessa alegria que preenche, que não há nada que venha a preencher, Senhor,
tantas vezes fomos em tantos altares, em tantos lugares, mas é ali, no silêncio, que você fala conosco, Senhor. Onde a Tua presença vem e constrange a gente, Espírito Santo. Oh Deus, ambiente de temor, Senhor. A Sua presença em nós, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Convido você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Se você se sentiu saciado, volte ao seu lugar, cantando essa canção, Santo Espírito. O que nos mantém de pé é a presença, nada além disso. O que nos mantém de pé é a presença, o que vai te manter de pé é a presença. Então tenha sede disso, tenha vontade disso. Que em nome de Jesus você tenha recebido da parte de Deus